Dois, três, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Jovem Professor e no vídeo de hoje, meus jumentinhos, vamos estar aqui respondendo a questão número 7. Essa questão aqui, que é uma das mais simples dessa lista de exercício, mas de qualquer forma, ela pede isso, ó. Ela pede que a gente prove que... Então, você vai ter que explicar, dar alguns argumentos que convença qualquer pessoa que estudou esse assunto que realmente M é o ponto médio de CD, tá? Então, bora lá, ó. Na figura A, o ângulo A, cadê o ângulo A? Este ângulo aqui, ó, este aqui é o ângulo A. Bora pintar ele de azulzinho. O ângulo A é congruente ao ângulo B. Então, cadê o B? Tá aqui. Então, também vamos pintar de azulzinho. Lembrando, o que significa ângulos serem congruentes? Significa que eles possuem a mesma medida, né? Ou seja, medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Ok? É isso que significa que eles são congruentes. Deixa eu mudar aqui essa cor para deixar um vermelho, que eu gosto de usar bastante vermelho também. E vamos pintar esse aqui de rosinha, que é para colocar as garotas também na resolução. Ok? Bora lá então, ó. Medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Quando é que eu concluí isso? Somente quando a questão me afirmou isso, tá? Quando a questão afirma que o ângulo A é congruente ao ângulo B, significa que as medidas são iguais. AM é congruente a MB, ou seja, o que é AM? AM é exatamente este lado aqui, ó. Este lado que está riscado com dois pauzinhos, tá? Dois pauzinhos é estranho, né? Dois tracinhos. Então, este lado aqui, ó, está dizendo que é congruente a MB, ou seja, este outro aqui. O que significa? Significa que eles têm a mesma medida. Ou seja, a questão já está nos dizendo que medida de AM é igual à medida de MB, ok? Então, é isso. Quando a questão fala que dois segmentos são congruentes, significa que eles têm a mesma medida. Não que eles são iguais, que eles não são iguais, porque olha a posição desse e olha a posição desse. Eles estão no mesmo local? Não, então não são iguais, né? Mas eles vão possuir a mesma medida. Eles vão ter o mesmo comprimento. Prove que M é o ponto médio de CD. Ele quer que a gente prove que M, este ponto aqui, ó, este ponto em vermelho, esse ponto M, é o ponto médio de CD. Ou seja, CD. Isso tudo, ó. Mas, para ele ser ponto médio, o que é necessário? Bora lá, ó. Para M ser ponto médio, para ele ser ponto médio de CD, o que a gente precisa? A gente precisa mostrar que ele satisfaz a condição de ponto médio. Mas quando é que será ponto médio? Só será ponto médio, ó, preste atenção que isso é bem simples, ó. Um ponto só será ponto médio se ele dividir o segmento em duas partes com a mesma medida, ou seja, duas partes congruentes, onde essa medida aqui, se for x, essa outra aqui também será x, né? Então, um ponto ele será ponto médio se ele dividir o segmento em duas partes com a mesma medida, em duas partes congruentes. Então, para M ser ponto médio de CD, teremos que ter o quê? Teremos que ter essa parte, ela precisa de uma justificativa, tá? Porque a questão pede para a gente provar. Toda vez que provar, a gente tem que justificar. Teremos que ter CD congruente a MD. CD não, na verdade que é CM, tá? CM, que é este pedaço aqui, ó. CM igual a MD. Beleza? Então, ó, este pedaço tem que ser congruente a esse pedaço. Ou seja, o que significa eles serem congruentes? Significa que medida de CM tem que ser igual à medida de
MD. Se eles possuírem a mesma medida, significa que eles são congruentes, ok? Agora, bora lá. Bora começar a provar isso. Esse é o nosso objetivo, tá? Objetivo. Vamos até colocar aqui em cima, ó. Objetivo. Nosso objetivo é isso. É mostrar que isso, ó, que para M ser ponto médio de CD, teremos que ter CM congruente a MD. Ou seja, medida de CM tem que ser igual à medida de MD. Tá entendendo? Eu estou explicando aqui da forma mais detalhada possível, porque eu poderia muito bem. É óbvio ver que esse tamanho é igual a esse. Logo, é o ponto médio, o ponto M. Pronto, poderia só afirmar isso que já... Se uma pessoa ela não é tão exigente, ela já ia falar, realmente me convence, olha, é o mesmo tamanho, dá para medir, ó, põe um dedinho aqui, realmente é o mesmo tamanho, então já é o suficiente. Mas não, a questão ela pede para provar, então é necessário ter esse rigor, ter que escrever, dar argumentos válidos, não apenas falar, olha, é evidente, é óbvio. Não é só o óbvio, tem que usar algum dos artifícios matemáticos que já foram apresentados até então, tá? Bora lá, o que a gente vai usar para resolver essa questão? Primeiro, a gente consegue verificar que, vamos lá, ó, é fácil ver que os triângulos, então vamos pensar assim, é fácil ver que os triângulos, que triângulos? Tem dois triângulos aqui, né? Tem o triângulo ACM e tem o triângulo BDM. Olha só, tem o triângulo ACM. Qual é o triângulo ACM? Deixa eu cortar aqui. Tem esse triângulo ó, ACM, esse triângulo aqui todinho, que é o que eu tô falando, tá? Esse triângulo. E tem também aqui esse outro triângulo BDM. BDM. Esse aqui, ó. Pá. Esse outro triângulo aqui. Então, é fácil ver que os triângulos são congruentes. Eita, esse meu ficou muito feio, hein? São congruentes. Melhorou um pouquinho. Pois o quê? A gente vê, ó. Olha só, preste atenção. Agora vem a parte de congruência. A gente está estudando congruência, né? Então, é importante que você já tenha visto essa parte aqui, ó. Olha só. A gente tem o ângulo B, que ele é congruente ao ângulo A. Beleza. A gente até afirmou que a medida de A é igual à medida de B. A gente já afirmou ó, que este ladinho aqui, ó, que o lado MB, ele é congruente ao lado AM. Pois é, aqui também é. Mas somente ter um ângulo congruente e um lado congruente não é o suficiente para a gente poder afirmar que os triângulos são congruentes. Mas se você parar para pensar, ó, olha só, nesse ponto M aqui, ó, nesse ponto M, ele forma este ângulo aqui, ó, né? Ele não está formando esse ângulo aqui. Bora chamar esse ângulo aqui de ângulo, esse ângulo vermelhozinho que está sendo marcado aqui, ó, que eu estou marcando. Bora dizer que ele é o ângulo AMC. O ângulo AMC. E esse ângulo AMC, ele é obrigado a ter a mesma medida que este outro ângulo aqui, ó, que o ângulo AMB. Mas, professor, por que ele é obrigado? Porque se tu parar para pensar, ó, eita caramba, apaguei, volta. Que se tu parar para pensar, aqui, ó, são dois ângulos que são opostos pelo vértice M. Olha só, é um ângulo que são dois ângulos que são opostos pelo vértice. E toda vez que a gente tem ângulos opostos pelo vértice, a gente tem ângulos congruentes, ou seja, ângulos que possuem a mesma medida, né? Olha só, então bora lá, ó. Então, deixa eu ver, é fácil ver que os triângulos são congruentes. Vamos deixar isso aqui para o finalzinho. Bora pegar para ficar bem explicado. Vamos deixar isso aqui para o finalzinho. Essa afirmação dos triângulos congruentes, bora logo colocar. Ixi, ficou apagado tudo, ó. Ô, droga. Bora lá, cancela isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Eu quero puxar isso aqui. Puxou, agora puxou. Vamos deixar isso aqui bem pro finalzinho aqui,
para ficar legal. Bora lá. Aí faltou pintar aqui, ou seja, M, medida de CMD é igual a essa medida aqui. Então, podemos ver também que os ângulos, o quê? Quais são os ângulos que eu acabei de marcar? AMC, e AMB, esses dois ângulos são congruentes. Que é um E, tá? São congruentes. Por quê? Pois são ângulos opostos. Opostos pelo vértice M. Ok? Pois são opostos pelo vértice M. Se são opostos pelo vértice M, eles são congruentes. Se eles são congruentes, agora podemos concluir. Então, os triângulos, vamos pôr assim, os triângulos AMC e BM o que? D. E BMD são congruentes. Mas por que eles são congruentes? Eles são congruentes pelo caso. Por qual caso? Qual caso se encaixa? A gente tem exatamente quatro casos de congruência. O primeiro caso é o caso lado, lado, lado. A gente ainda não pode afirmar, pois a gente ainda não sabe se este lado aqui vai ter a mesma medida que esse, pelos argumentos que a gente tem até então. Tem um segundo caso, que é o caso lado, ângulo, lado. Então, ó, a gente tem ângulo, lado e ângulo. Ainda não tem esse outro lado aqui para poder afirmar que são congruentes. Então, o segundo caso não se encaixa. A gente tem um terceiro caso, que é o caso ângulo, lado, ângulo. E olha, que aí se encaixa, ó, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, realmente, esse aqui se encaixa pelo caso ângulo, lado, ângulo. Pois, toda vez que a gente tem essa configuração, dois triângulos onde tem dois pares de ângulos congruentes, dois pares de lado congruentes e outro par de ângulos congruentes na mesma ordem, a gente vai ter triângulos congruentes. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, a gente tem que eles são congruentes. Se são congruentes, logo, podemos afirmar que... Agora vem a parte da definição. Vou até apagar isso aqui, que eu não vou usar essa parte de baixo aqui, tá? Deixa eu apagar e excluir. Já tem quantos minutos de vídeo? 13 minutos, bora concluir isso logo. Então, olha só. Se são congruentes, logo, podemos afirmar já que esse aqui, ó, tem a mesma medida que CM. Logo, CM será congruente a MD. Por que são congruentes? Pois, se os dois triângulos são congruentes, então lados opostos ao mesmo ângulo tem que ter a mesma medida, né? Então veja aqui, ó, o lado CM, ele é oposto ao ângulo A. O ângulo azulzinho, ó, ângulo A, ó, é oposto. Então, se esse aqui é o ângulo oposto, se esse lado é o lado oposto a esse ângulo azul, então o lado oposto ao ângulo azul do outro tem que ter a mesma medida, é obrigatório. Então, logo, essa medida aqui, ó, que eu vou colocar um tracinho simples, é obrigado a ter a mesma medida aqui que esse outro, ó, porque os dois triângulos são congruentes, tá? Então, CM é congruente a MB. Essa parte de identificação do lado que corresponde nos dois triângulos, tá? É muito importante, ok? Então, preste atenção nisso. Sempre leve em consideração o ângulo, que é para não errar, tá? Então, CM é congruente a MB. O que já é suficiente
suficiente para mostrar que M é ponto médio de quê? De CD. Que aí é como a gente queria mostrar, tá? Pessoal, parece ser muito confuso, é um pouquinho confuso, porém é necessário que seja escrito tudo isso, pois somente dando esses argumentos é que a gente tem a certeza que uma pessoa consegue mostrar, consegue entender que isso aqui realmente é o ponto médio. Então, revisando novamente, ó, o que a gente precisou? Precisou colher os dados da questão. A questão falou que, vamos grifando aqui, a questão falou que medida de A é igual a medida de B, quando falou que isso aqui, ó, a gente vai ter, cadê? Bem aqui. A gente vai ter esses ângulos aqui, ó, congruentes. Então, ele está falando que quando a gente tem esses ângulos congruentes, a medida de A é igual a medida de B. Quando ele fala que AM é congruente a MB, significa que medida de AM é igual a medida de AB, ou seja, vai ter o mesmo comprimento, esses dois pedacinhos aqui. Aí o nosso objetivo era, para M ser ponto médio de CD, temos que ter CM congruente a MB. Então a gente tem que chegar nisso aqui, ó. Esse é o nosso objetivo, é provar que aquilo lá é verdade, mas tem que ter alguma justificativa, né? Provar que CM é igual a MB, ou seja, medida de CM tem que ser igual a medida de MD, tá? Então, podemos ver também que os ângulos AMC e AMB são congruentes, pois são ângulos opostos pelo vértice M. Então, o segredo que eu utilizei para resolver essa questão foi isso aqui, ó. Ângulos opostos pelo vértice são obrigatoriamente congruentes. Então, esse ângulo aqui vai ter a mesma medida que esse. E logo, já se encaixou em um dos casos, né? Então, os triângulos AMC e BMD são congruentes. Pelo caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Logo, CM é congruente a MD. Por que eles são congruentes? Porque, ó, se eu já afirmei que os triângulos são congruentes, então é só eu observar se o lado CM vai ter a mesma medida que o lado MD. Porque um deles vão ter que ser iguais, né? E ver se são realmente eles. Então, olha só. O oposto ao ângulo azul, que é o lado CM, tem que ser igual ao oposto ao ângulo azul do outro, que é o lado MD. Então, se são os mesmos lados, então significa que eles vão ter a mesma medida. Logo, se tem a mesma medida, são congruentes, o que já é suficiente para mostrar que M é o ponto médio de CD. E a gente finaliza aqui, tá? Galera, foi isso. É uma questão bem teórica, mas é necessário ter esse tipo de abordagem, como eu já falei para você. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa já o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? E comenta alguma coisa, porque seu comentário ajuda demais. Eu tento sempre trazer algo além, não somente a cola, mas isso aqui já é a justificativa necessária para provar. O teu professor, tu chegar lá somente, aqui ó, CM é igual a MB, então é ponto médio. Só chegar falando isso não é bacana, isso não é o suficiente. Se o professor for alguém rigoroso, ele vai pedir algo a mais. Essa questão, ela exige algo a mais, tá? E o algo a mais é tudo isso aqui que eu falei para vocês. São esses argumentos que levam à resposta, à conclusão correta, tá? Então, galera, foi isso. Um grande abraço, que foi o Jovem Professor. E nos vemos no último vídeo dessa página. Estamos finalizando já a página 85, então vamos para a questão 8 já. Então é isso, é nóis, valeu e tchau. Fui! Clica aí no próximo vídeo, valeu!